Olá, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17, muito obrigado pela companhia. Iniciamos agora mais uma edição do programa Entrevista Especial, esse espaço reservado para você que acompanha a nossa programação e sabe que aqui nós sempre trazemos convidados que realmente vão trazer informações importantes para você que acompanha a programação do Canal 17, aqui na operadora de TV por assinatura aí na Telecom e também na internet. Então agradecemos você também que nos assiste aí através do Canal 17 Catalão, né, o nosso canal no YouTube. A minha convidada de hoje é pré-candidata pelo PSOL a prefeita de Catalão. Eu estou falando exatamente da Camila Campos. A Camila está aqui nos nossos estúdios, a quem eu agradeço pela presença. Muito obrigado. A Camila, ela é pedagoga, mestre em educação e professora de políticas educacionais na Universidade Federal de Goiás, campus Catalão. Bem-vindo ao Canal 17. Tudo bem, Camila? Tudo bom? Obrigada pelo espaço, né? Nesses tempos tão estranhos que a gente tem observado na TV, né? Garantir um espaço para as pessoas serem informadas deve ser reconhecido como uma atitude importante. Então, a primeira coisa é agradecer o espaço. Ok, a gente aqui no Canal 17, Camila, a gente tem colocado algo que vai de encontro a isso que você está falando. A gente entende que esse canal não é meu, esse canal, na verdade, ele está aqui para atender o nosso telespectador. E sem ser sectário, nós temos diversas correntes pensantes na cidade, a gente precisa abrir essa caixa, vamos dizer, de pensamento de todo mundo para que o nosso telespectador possa realmente avaliar todo mundo e tirar suas conclusões. E hoje, seguramente, com a sua presença aqui, futuramente oficializando a sua pré-candidatura, seguramente você vai voltar aqui, viu? Já vou te adiantar isso. Bom, nesse primeiro momento, a primeira pergunta é exatamente isso. Seu nome está como pré-candidato, como é que está esse trabalho, como é que está o pessoal, o que você pode falar para o nosso telespectador nesse momento de pré-candidatura? Sim, a primeira questão é nos apresentar, né? Meu nome, ele já foi citado em alguns lugares como a professora da universidade, mas nesse momento é importante dizer que não se trata de uma candidatura da universidade. Eu só trabalho lá, né? E meu trabalho lá está diretamente ligado com a discussão de políticas públicas, especificamente educacionais. Então, no campo da minha profissão, eu trabalho com política todos os dias. Eu discuto política, eu estou acompanhando o desenvolvimento das leis, né? E a efetivação dos projetos de educação, de sociedade. Então, é um pouco esse meu lado profissional. Enquanto militante do PSOL, um partido que é diferente dos outros, nós estamos na luta há mais de 10 anos. E essa luta ela foi construída com a nossa participação enquanto partido político, Partido Socialismo e Liberdade, mas também com vários movimentos sociais, né, de diversas áreas, camponeses, professores, estudantes. No caso, você começou no PSTU. Inclusive, minha primeira organização política enquanto de partido foi o PSTU, que era o Partido dos Trabalhadores, Socialista dos Trabalhadores Unificado. Então, o nosso pé é no que a gente chama de partido de esquerda, do movimento de esquerda, né? Às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que vem a ser esse movimento de esquerda, até porque é muito atacado. A gente vive um momento do sim e do não. As pessoas ou são A ou são B, né? E não conseguem chegar à compreensão de que existem muitas coisas por trás da aparência, por trás do que é comentado, né? Então, por trás de todo esse radicalismo negativo que as pessoas tentam atribuir ao partido de esquerda, a gente também tem como proposta nessa campanha estar explicando para as pessoas o que é um partido de esquerda, o que é uma pessoa de esquerda, né? Um projeto de esquerda. E o PSOL, ele se situa nesse campo. Aí a gente já começa a diferenciar das demais alternativas que são apresentadas em Catalão. Porque, como de esquerda, a nossa proposta é de construção de um modelo de cidade, né, de estado, de país, um modelo de sociedade que garanta aos trabalhadores aquilo que eles produzem. Ou seja, um governo, um projeto que vise a construção a partir das demandas dos trabalhadores e não que faça isso que infelizmente é feito no Brasil, que é um país de privilégios, um país de poucos, né? Um país em que se bajula muito empresários e se
não dá o valor merecido aos trabalhadores. Vocês se consideram socialistas? Somos socialistas. Já já a gente vai falar sobre especificamente isso, porque antes eu preciso colocar algo que inclusive foi colocado nas redes sociais, no caso do PSOL de Catalão, a respeito de uma frente verdadeira alternativa, ou não seria nem a palavra frente, na verdade, mas um movimento verdadeiro no que se refere a uma alternativa verdadeira. Na verdade, o termo específico foi esse. Para um bom entendedor, se vocês colocaram isso nesse documento como um movimento verdadeiro, pode dar a entender que existe algum outro movimento falso. Que movimento seria esse? Isso procede? Procede, né? Nós divulgamos a nossa pré-candidatura na semana passada e, na ocasião, diversos grupos políticos têm se movimentado na cidade, né? Os históricos grupos do PMDB e do PSDB, e um outro grupo lançou um manifesto, né, chamando Frente Alternativa. Que o Canal 17, inclusive, cobriu e mostrou aqui. Eu não sei se você viu a matéria que nós fizemos. Não consegui acompanhar, mas o nome Frente Alternativa é porque se colocavam como uma terceira via a esses dois grupos que historicamente alternam o poder em Catalão. E aonde é essa discordância da sua parte? A discordância é importante a gente lembrar que o próprio nome não foi uma invenção da cabeça deles. A invenção do nome, ela veio de algumas lutas, alguns anos construídas, inclusive naquele movimento que foi conhecido como Fora Jardel, que teve uma caminhada do posto JK até o centro da cidade. Que o Canal 17 cobriu também, né? E esse movimento... No dia do aniversário do prefeito. Justamente. Esse dia a gente estava com uma reunião de movimentos que estavam descontentes com a política do Jardel, e a gente montou esse bloco alternativo, né? Que seria, então, não uma alternativa eleitoral. Naquele momento, o bloco alternativo seria uma alternativa construída de uma outra perspectiva, na perspectiva dos movimentos sociais que estavam, né, cansados aí com a crise dos ribeirinhos, né, a questão da água, principalmente. Então, era um movimento alternativo de construção. Aí, o PT, o PCdoB e a Rede lançam a Frente Alternativa. Por que a gente fala que é diferente, que não é alternativa? Pelas figuras que compõem. PT. Quem o PT apoia na cidade? Inclusive, nas últimas eleições teve um racha. Um setor apoiou o PSDB, um setor apoiou o PMDB, né? E o PCdoB, o PT do Álvaro, porque o outro PT já era, né? O PCdoB, com quem eles compõem também, da mesma forma. O PCdoB, inclusive, tem uma aproximação muito grande com o Jardel, né? E a Rede, a figura da Rede era secretário do Meio Ambiente do Jardel. Então, como assim alternativa? Eles também compuseram esse poder há anos construído, né, dentro do município de Catalão. Aí a gente está, inclusive, com um discurso de dizer, não é nem uma terceira via, igual eles se reivindicam enquanto terceira via. Nós nos reivindicamos enquanto segunda via. Por quê? Uma via é desses que estão aí, né, do que popularmente a gente tem falado dos coronéis, mas a gente sabe que é só uma palavra que a gente utiliza para ilustrar, né, não é aquele coronel que aconteceu lá na década de 30, de 40 no Brasil, não, né. E oligarquia, a gente fala também dessa tradição de famílias construindo o poder, né, que não atinge a toda a população, mas fica ali no grupo seleto. Então, nós somos a segunda via, a via que existe, a deles, que historicamente tem sido construída, e de outro lado, a nossa via, a via que é preocupada com o trabalhador, né? A via que tem uma proposta diferenciada de esquerda, em que o nosso radicalismo, como algumas pessoas falam, não é um radicalismo de corrupção, não é um radicalismo de compra de votos, né? E nem de ameaças. O que a gente acredita que é necessário e radical, né, que tem que ser feito, é uma mudança estrutural na cidade, uma mudança cultural, inclusive, e perpassa para as eleições. Não é só na escola que a gente vai conseguir mudar o mundo, o Brasil, né? A gente vê a crise, tanto que a gente fala muito, né, que precisa de educação, mas como é que a gente vai mudar a educação sem disputar uma prefeitura que é quem faz a manutenção da educação pública municipal? Então, para mudar a educação, tem que estar na prefeitura também. E é por isso que a gente vai se propor a realizar essas mudanças. Muito bem, caminhando para encerrar esse primeiro bloco, eu vou fechar esse bloco falando exatamente daquele assunto, né, que ela falou, onde eu perguntei
é que o pessoal se posiciona com um partido socialista. E está na bandeira, vamos dizer, do pessoal, o socialismo e a liberdade. Agora, Camila, observando esses últimos tempos, para não ir tão longe assim, eu não vou da Rússia, que acabou, eu não vou tão longe assim, que está há 20, 30 anos, vou mais perto agora sobre esse embargo de Cuba, por exemplo, que é um dos países, vamos dizer, que é considerado referência, ou pelo menos foi referência, no que tange a questão socialista. Aí a minha pergunta, você hoje se posiciona, no caso do seu partido, como socialista, em pleno século XXI, da forma que está o mundo hoje, da forma tão visceral que está o capitalismo, tem como ainda defender bandeiras como essa? Tem. E tem porque o socialismo que nós acreditamos não é esse que muitas vezes é pregado pelo senso comum. Na nossa percepção, Cuba foi uma tentativa socialista que virou um regime ditatorial. Aí a gente não concorda. Aonde foi que funcionou, então? Outra pergunta ótima para as pessoas entenderem. A gente não pode dizer, dentro da historiografia, daquela produção escrita de história que nós acreditamos ser referência, a gente não pode dizer que nós tivemos um sucesso socialista que caminharia para o comunismo. Nós não tivemos. Mas a gente devolve a pergunta, quantos séculos demorou para o capitalismo dar certo? Então, de 1917 para cá, que a gente cita sempre a questão da Rússia, né? De 17 para cá, ou seja, em 100 anos, nós tivemos algumas experiências que não deram certo. Significa que nunca pode dar? E uma terceira pergunta, para problematizar a questão. O capitalismo dá certo? As pessoas não têm morrido de fome, é crises, porque o capitalismo sobrevive de crises, né? Em cada crise nós temos aquele bando de desempregados e a situação de precarização da vida, de desconforto por conta da ausência do salário, né? E uma geração de pobres que o capitalismo ele funciona na competição. Dá para trazer uma discussão dessa para um pleito eleitoral municipal como esse? Algo que, da forma, essas perguntas que eu te fiz, essas que você devolveu, a gente já imagina o tamanho da discussão. E dá para se discutir isso? A professora gosta de discutir. Pois é, mas o meu telespectador que está assistindo, que está vendo, você acha que ele tem como assimilar isso tudo? Para a gente começar... Uma campanha eleitoral, não digo. Às vezes, num trabalho eleitoral, a gente não consegue dizer, e nem deve dizer, amanhã nós faremos a revolução em catalão. Não é dessa forma. A própria forma de pensar que nós temos, ela parte de onde nós estamos. E onde nós estamos hoje é num município, dentro de um estado, dentro de um país. Então não vai ter ruptura. Tipo assim, catalão virou socialista porque o povo é do PSOL. Não. Mas algumas ideias de liberdade, de democracia socialista, algumas ideias de participação popular que são próprias do socialismo, que não é o socialismo cubano, né? Que é o socialismo que a gente acredita. Foi uma referência, né? Não, é porque geralmente é referência, né? Inclusive na novela, né? Teve a novela Kubanacan, na Globo, que era a referência do socialismo, como que funcionava. E não é dessa forma. Não precisa ser dessa forma. A gente encerra, então, assim, esse primeiro bloco, né? E já a gente volta trazendo outras questões. Existe essa pré-candidatura que pode virar uma candidatura, e aí o pessoal tem um projeto de poder, é o que eu quero saber da Camila. E ela está pronta para enfrentar esses dois grupos, os quais ela se referiu, no caso o grupo do PSDB e Partido dos Aliados, PMDB e Partido dos Aliados? Tudo isso daqui a pouco no próximo bloco aqui do programa Entrevista Especial. Só um instante, daqui a pouco a gente volta. Até já. De volta pelo canal 17, na sua operadora de TV por assinatura, INA Telecom. Muito obrigado você que nos acompanha. Temos sempre um assunto importante para tratar aqui nesse espaço para você, nosso telespectador. E a gente estende também um abraço especial, um agradecimento também a você que nos acompanha pelas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube, que é o Canal 17 Catalão. Todo o nosso conteúdo, praticamente 100% de tudo que a gente produz aqui no Canal 17, você acompanha também no YouTube. Continuamos com a Camila,
né, a Camila Campos, ela que é pré-candidata pelo PSOL a prefeita de Catalão nessas próximas eleições. Eu terminei o bloco anterior, Camila, né, já colocando alguns pontos aqui para a gente debater e colocar nesse programa, nesse segundo bloco. Você falava a respeito exatamente, por exemplo, se o PSOL algum dia vir a ganhar uma prefeitura, vir a ganhar as eleições para administrar um Estado, até mesmo, de repente, o próprio Brasil, não vai haver uma ruptura, né? A pergunta, então, o PSOL tem um projeto de poder? Qual é? Liberdade e socialismo. O próprio nome do partido já diz, mas o que é possível ser feito hoje é a democratização da estrutura de poder. Começa por aí, né? Como assim democratizar a estrutura? Deixar, né, com que a população participe. Algumas pessoas dirão, mas é impossível a gente garantir que 100 mil habitantes de Catalão participem. Mas nós podemos garantir de imediato a participação das entidades representativas, né? Por exemplo, ao invés de fazer uma indicação política do secretário de Educação, por exemplo, escolher alguém que me apoiou na minha campanha, qual que é a nossa proposta? Consultar a comunidade educacional e a comunidade catalana sobre um nome. Conversar com o sindicato dos professores para se chegar em um nome de alguém ligado à educação e que represente, que as pessoas confiem nessa pessoa, né? Da mesma forma as outras áreas, indicações próximas, né, de pessoas que de fato trabalham, porque infelizmente as secretarias elas são distribuídas e os cargos mais próximos ao prefeito, eles são distribuídos muito por questões de apoio político e não por competência, né? E não por representatividade. Nós já acreditamos que não é dessa forma. Uma outra questão que é fácil de ser implementada e que é rápida é o orçamento participativo. Que as pessoas fez isso por alguns anos. Pregou isso e chegou, de certa forma, durante algum tempo a fazer, né? Isso, o PT, algumas prefeituras ainda faz, inclusive, né? Então, o orçamento participativo é um espaço das pessoas participarem, se informarem e decidir o que é bom, né? Camila, sobre esse assunto, que você acabou de mencionar agora, é importante a gente estar colocando, porque eu imagino que assim, uma estrutura praticamente viciada que existe dentro desse contexto político. Tudo isso que você acabou de falar que tem como fazer, e você colocou até com uma facilidade muito grande, é algo que permeia aí a sociedade, esse mundo político, por anos e anos, para não dizer décadas e décadas, que a coisa funciona assim. Ao fazer isso, não seria uma ruptura? Não, não é uma ruptura, é uma construção, né? Às vezes, nas primeiras audiências de orçamento participativo, por exemplo, as pessoas não participem. Mas à medida que a gente for construindo esse governo, né, nós seremos capazes de disponibilizar meios para que essas pessoas participem. Isso na história, a gente... Na educação em específico, a gente tem diversas propostas, né? Desde uma proposta de política educacional, por exemplo, em que a empresa libera o trabalhador em algum momento para ele participar da sua comunidade, da sua discussão específica. Então, se realizam tantas parcerias, né, com o setor produtivo, com as empresas, para diversas questões. Por que não realizar também para esse cidadão poder participar da sua cidade? Uma pauta nossa é o direito à cidade. Então, não é romper, é exercer o que é direito, né? E o que é direito do cidadão? Ser informado. O que é direito? Ter transparência nas ações do município e da prefeitura. Então, não é invenção, não é uma grande transformação. Pode ser no sentido de dizer que a gente não está indo para o caminho certo há algum tempo. Pode ser, o senhor utilizou o termo viciado, realmente é difícil. E, por exemplo, as mulheres, né, que é interessante colocar que eu sou a segunda mulher que se propõe a disputar uma prefeitura de Catalão, as mulheres com filho para criar, né, com uma escola do filho para observar, para acompanhar as tarefas, com a casa para cuidar, com o trabalho, né, com o companheiro ou com a companheira, com todas essas demandas que a mulher tem. Qual o tempo dela fazer política? Né? E aí a gente usa o canal 17, a gente usa os meios de comunicação que devem servir para isso. Vocês estão dando exemplo, né? Quando colocam essa abertura para a população ter acesso. E o meio de televisão, como as redes sociais hoje, a internet, ela possibilita hoje uma possibilidade disso. Ela traz essa possibilidade da gente chegar a todos os lares de toda a população catalã. Agora,
você homologando aí a sua pré-candidatura, se tornando uma candidatura mesmo, o pessoal indo para esse enfrentamento, vocês estarão batendo de frente aí com dois grupos políticos. Para resumir, vocês vão bater de frente com Jardel Ceba e com Adib Elias. Dois grupos antagônicos que vêm se revezando aí no poder por anos e anos, eleições e eleições em Catalão. Qual que é a estrutura do PSOL? Porque é necessário uma estrutura mínima que seja para sair para esse enfrentamento. O que o PSOL oferece hoje, né, em termos de estrutura para ir para esse embate? A gente pode começar citando a parte ruim. Qual que é a parte ruim? A primeira pergunta que os nossos familiares nos fizeram, né, quando a gente colocou a disponibilidade da candidatura é: qual a estrutura de segurança que você tem? Porque a gente viu aí casos recentes, né, de perseguição, de não se tem nada confirmado, mas enfim. Existe uma certa ideia na cabeça das pessoas de que esses grupos são tão fortes que a gente não pode enfrentá-los. E que é muito perigoso, o termo inclusive é esse, né? É perigo enfrentar esse grupo, que existem pessoas que a gente pode chamar dos apaixonados, que são muito passionais. E aí a primeira estrutura seria de segurança, né? Eu ouvi um termo, deixa eu te interromper, porque eu acho que é pertinente isso. Eu ouvi pelo Carlos da Rádio Cultura, né? Ele até faz alguns comentários, tem muita gente que até acha bom, já tem outras pessoas que não gostam tanto, mas eu ouvi ele um dia desses falando algo interessante, mas é algo que realmente caracteriza bem um tipo de pessoa que anda com o grupo do PMDB e também um tipo de pessoa que anda com o grupo do PSDB, onde ele citou que existem hoje os bobos do Adib e os bobos do Jardel. São aquelas pessoas que se você der um soco na barriga de um, o outro sente. É impressionante isso. Elas são, assim, elas parecem que são extremamente domadas, elas os têm como praticamente deuses. E isso é algo sério, né? A gente sempre fala que política não é futebol. Política não é lugar que tem torcida, né? E nem essa torcida violenta como tem se apresentado. Então, a primeira questão que nos preocupou foi a segurança, que precisa de uma estrutura mínima, né? E vocês têm? Temos. As orações da minha mãe, né? Ele está nesse âmbito, então. Brincadeiras à parte, fazer campanha precisa de dinheiro. Aí a gente entra numa discussão. Qual que é o limite de gastos para a realização das eleições municipais? Agora existe. E nos bastidores, a gente escuta, né, o derramamento de milhões e milhões de dinheiro. E no nosso caso, nós somos trabalhadores. Eu sou professora. Quem quiser consultar a minha vida pública, ela está no portal da transparência de salário, né? O governo disponibiliza a nossa... E é possível acompanhar se teve enriquecimento em relação a isso. Mas nós contaremos com doações de pessoas. Nós não aceitamos doações de empresas, né? Inclusive, essa é a nossa proposta para a reforma política. Que a campanha ela tem que ser realizada de forma igual, né? Porque da mesma condição que eu tenho de chegar ao João, ao Joaquim, à Fernanda, o outro grupo também tem que ter, porque isso é democracia. Garantir que as pessoas participem do processo. Só que, infelizmente, como o dinheiro tem comprado uma estrutura muito grande, né? E bonita e mais apresentável, né? Às vezes isso não... As nossas propostas não chegam da mesma forma na população. Então, a gente acredita que o dinheiro, ele pode sim contribuir, né, com a realização de programas de televisão mais pomposos, vamos dizer assim, né, com personalidades, inclusive no estado a gente vê, né, atores globais. Inclusive tem muitas restrições quanto a isso, a questão da participação. Para essa eleição, para esse pleito eleitoral agora, existem várias restrições em relação à utilização de efeitos especiais. Hoje está tudo proibido. Mas você colocou algo interessante que para participar, no caso, para ajudar, vocês vão aceitar doações. Agora, quem anda pedindo muita doação são os próprios eleitores. Eu vou contar um caso essa semana que eu vi, ninguém me contou. Um pré-candidato a vereador
aqui de Catalão, me mostrou o celular dele, um rapaz mandou um WhatsApp para ele, e estava escrito, ó, sou fulano de tal, preciso fazer um puxado aqui em casa, preciso de 1.500 tijolos, 1.000 telhas, e aí eu achei engraçado que no final ele falou, e aqui em casa é 4 votos. Como é que vocês vão trabalhar isso? Porque o pessoal valoriza muito, a gente vê o trabalho do Chico Alencar, do Ivan Valente, né, do próprio Jean Willis, esses deputados, esses nomes de expressão mais nacional, com relação à consciência do eleitor. Agora, diante de um WhatsApp desse, o que você tem a dizer? É lamentável que isso ocorra, mas é uma realidade. Boa parte do nosso eleitorado está se colocando nessa situação, né? Mas a gente acredita que muitos se colocam nessa situação justamente porque os governos não têm funcionado. Porque se estivesse uma escola de qualidade, né, às vezes os filhos dessas pessoas ajudariam, contribuíram na própria educação dos pais, dizendo, pai, não compra, não venda seu voto, né? Se a gente tivesse uma crença de que a política resolve as coisas, as pessoas não venderiam seu voto. É aquilo que você falou, né? Do sistema, às vezes, está, qual que foi a palavra? Ou viciada, né? Do sistema viciado, em que as pessoas não acreditam. Então, a gente até fala que nós não queremos só o voto, nós queremos vocês nas lutas com a gente. O pessoal hoje, em termos de estrutura partidária agora, quantos filiados, você tem esses números, como é que vocês vão estar se organizando para ir para esse enfrentamento, em termos de números mesmo? Candidatos a vereador, existe possibilidade de mais algum outro partido caminhar junto com vocês? Existem conversas? Vocês vão sozinhos? Como é que está isso? Sim, diante do que aconteceu a nível nacional, com o que alguns têm chamado de golpe, né, contra a presidenta Dilma, nós conversamos com os partidos que têm alguma aproximação com o movimento social. A nível nacional, a rede teve posições assim, bastante próximas a nível nacional com o PSOL. Aqui em Catalão, pelo que você colocou, inclusive, no primeiro bloco, praticamente impossível, rede PSOL. Não, rede não. Porque aqui eles estão diretamente ligados à prefeitura, aí não dá, né? Mas nós tentamos conversar com algumas pessoas do PCdoB, algumas pessoas do PT, no sentido de construir uma unidade de um projeto alternativo, né? Só que, infelizmente, não foi possível. E qual que é o nosso quadro hoje? Nós nos colocamos à disposição na nossa pré-candidatura a prefeito e ainda nós estamos com 4 pré-candidatos a vereador homens e 2 mulheres, já nesse momento, né? E esse número pode ser alterado porque a convenção partidária mesmo, ela só acontece no final de julho. Então, tem um mês inteiro para as pessoas se decidirem. Então, por isso que a gente não tem apresentado tantos pré-candidatos a vereadores, porque esse processo ainda está em construção, né? Como eu trabalho no serviço público, eu tive que descompatibilizar, então eu não posso mais exercer minha função. Então, por esse motivo, a gente já lançou a nossa proposta, já antecipou, mas a gente está consciente também que, inclusive agora nos próximos dias, né, até 45 dias antes das eleições, nada de campanha, nada de aparição pública, nada de responder o WhatsApp pedindo coisas, né? Nada disso. Deixa eu te falar, para a gente encerrar agora, já caminhando aí para o final, a avaliação sua, devem ser seus adversários, o que você pensa a respeito de Adib Elias e Jardel Serra? Sim. Primeiro eu penso que foram pessoas que tiveram suas oportunidades. E que o atual prefeito perdeu algumas eleições porque a população já conhecia um pouco e não quis. O que vai disputar, o Adib, também perdeu a eleição, porque a população o conheceu e não quis. Então agora, eu acho que a população tem um anseio por uma mudança. A gente escuta, né, as pessoas têm nos recebido muito bem. Então, dessas 2 pessoas que tiveram seu momento, né, que elas exerceram o poder, mas que não se diferenciam tanto na forma de fazer política, que é a política do privilégio, que é a política ligada, né, a alguns setores, inclusive, lamentavelmente, o Jardel trouxe até secretariado de fora de Catalão, e os catalãos ficaram descontentes, porque como fazer a secretaria de uma cidade sem ser da cidade, sem conhecer essa cidade? E o Adib, logo que eu comecei a organização das lutas sociais na cidade, nós tivemos contato com ele. E é um político que não dialoga com a população.
têm essa dificuldade de dialogar com as pessoas, com a população de forma geral, né? No caso, não foi um contato, foi um combate, então. Alguns, porque a gente denunciava a questão da Transduarte, dizia para o Adib, olha, não dá para uma empresa só ficar, né, para o cidadão ficar refém dessa empresa, que no caso era a Transduarte, que o preço estava alto, e o Adib simplesmente bateu a perna, aumentou o preço e não tirou, né? Aí o Jardel veio, prometeu que ia tirar, tirou e não melhorou, tirou e piorou, inclusive, né? Então, com esse sistema falso de integração. Você, como candidata e ganhando as eleições, essa história vai mudar. Agora, uma das grandes críticas que nós tínhamos em relação ao Transduarte era o contrato ser por 20 anos, né? E agora o contrato da Passaredo também, muitos anos. Então, a gente teria, no nosso governo, que pensar numa forma de cancelar esse contrato para depois entrar uma outra empresa. Mas quem vai dizer se esse contrato tem que ser cancelado, né? Da forma como tem que ser... Não é a gente hoje desconectado da estrutura. Seríamos nós, dentro da Prefeitura Municipal, com a participação da sociedade organizada, das pessoas, dos usuários do transporte público, dos estudantes, das estudantes que utilizam todos os dias esse transporte, né? Para a gente chegar numa referência do que é esse transporte que nós almejamos para a nossa cidade. Lembrando que Catalão, ela recebe mais recursos do que Ouvidor. E todo mundo fala que Ouvidor tem tudo para todo mundo, tem educação para todo mundo, paga faculdade, mas o nosso PIB, por pessoa, o PIB per capita, ele é maior do que de Ouvidor, por exemplo. Então a gente consegue sim, basta organizar o nosso orçamento. Camila, a gente agradece a sua participação e aí eu me sinto assim na obrigação de perguntar, vocês homologando a candidatura, indo para a disputa, e aí se porventura perder, e se vocês forem convidados, por exemplo, pelo Jardel que ganhar, ou se o Adib ganhar, convidar o pessoal para participar, qual vai ser a postura? Nunca. Jamais. Por quê? Porque nós não seremos enganados por esses setores. Nós não temos nenhuma expectativa de que eles resolvam o problema da população. Eles podem fazer uma maquiagem, né, como estão fazendo agora no asfalto e como fazem há 20 anos essa maquiagem na cidade, né? Pintam as ruas, faz tudo bonitinho, mas a gente acredita que não. Esse não é o nosso projeto. Não vai ser, porque a gente tem o pé e a gente olha a partir de onde a gente pisa, né? E o nosso pé é na luta do trabalhador que sofre todos os dias, que está aí, né, construindo possibilidades. Então não nos verão, e a firme podem registrar, não nos verão conversando, tomando cafezinho com o coronel, não nos verão pegando cargo, pegando secretaria. Ao contrário, continuarão nos vendo nas lutas pelo transporte, pela saúde, em defesa da SAI, né, em defesa das políticas sociais para a população que realmente precisa. E construindo um outro projeto de sociedade, uma sociedade mais justa, em que a gente tenha voz e que a gente tenha valor, em que nós consigamos construir perspectivas e não ficarmos somente refém desses dois grupos que se alternam no poder. Ok, Camila, muito obrigado pela sua participação. Quero registrar também a presença aqui do Valdivino Nunes, que é o pré-candidato pelo PSOL a vice-prefeito de Catalão. Nós temos até uma cena aí, uma imagem, tudo bem, né, Valdivino? Muito obrigado pela presença. Foi através dele que a gente agendou, inclusive, a participação e a vinda da Camila aqui. A quem a gente agradece, desejando, né, a ela aí tudo de bom. E muito obrigado pela presença, e se homologada essa candidatura, com certeza você vai voltar aí como candidata, e aí serão outras perguntas, serão, né, colocadas outras questões aqui para que você possa, né, explicar melhor para o nosso telespectador, né, e os eleitores de Catalão. Muito obrigado, Camila. Obrigada a vocês, realmente enfatizamos a importância desse espaço. E aí são pioneiros, né? O canal televisivo que abriu foi o canal 17. Então, obrigada pela atitude. Muito bem. Assim, então, a gente encerra mais essa edição do nosso programa Entrevista Especial aqui no canal 17. Agradecemos você pela companhia. Continuamos, né, abordando os assuntos que são realmente de interesse da sociedade. Hoje falamos com o pessoal, o espaço está aberto para a rede, o convite também está aí aberto para todos os partidos que devem ter os seus candidatos, né, homologados. A partir do tempo certo, todo mundo vai ser convidado para estar aqui, para que você possa analisar todo mundo, e da forma que a Camila colocou, olho no olho.
tá? Sem enganação. Aí você tira a sua conclusão e assim a gente cumpre o nosso papel social aqui enquanto canal de TV, né? Oportunizando isso para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Entrevista Especial.